Bom dia, Lagoinha. Graças e paz, queridos. Pega a sua Bíblia, vamos caminhar na palavra. Vamos ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para nós aqui esta manhã. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40. Sobre essa palavra nós vamos caminhar. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 8, versículo de número 40. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu aproveito para agradecer ao Senhor Jesus pelo privilégio de estar aqui com vocês. Eu estou de férias aqui e eu fiquei tentado por esse convite. Pedi minha esposa para que ela me autorizasse e ela também ficou tão tentada quanto eu com esse convite. Nós queríamos ter o privilégio de conhecer vocês, de poder servir ao Senhor junto com vocês aqui. E ter o privilégio de comunicar o Evangelho essa manhã é graça. E eu louvo a Jesus por isso, agradeço a Deus pela vida do pastor André. O André, quando eu voltei para o Senhor Jesus, eu estava falando para ele, as canções que mais me abençoaram, eu me lembro de uma marcha para Jesus que mudou a minha história, foi com o André cantando. Então tem parte da minha história, desde quando eu tinha 6 anos eu já te ouvi, André. Tô brincando. Tô brincando. 19 anos. Fez de ver meu irmão André aqui também. Deus te abençoe nesse novo tempo. Deus abençoe toda a igreja Lagoinha Orlando. Deus abençoe você. Para quem não me conhece, o pastor André apresentou. Eu sou o pastor David, sou casado com a Paula, a mesma mulher há 7 anos. E isso é para até que a morte nos separe, amém? Eu tenho um filho, o nome dele é João, está ali também. Estou com os nossos amigos aqui do Brasil, a Marcela e a Dilmara, e feliz de estar com vocês. Amém? Deu tempo de abrir o texto bíblico? Sim? Vamos ler o que diz a Bíblia. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, que gastara tudo com os médicos, todos os seus haveres, e por nada pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Amém? Pai, nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos porque a tua presença é real neste lugar. E se tem algo que nos importa, é ouvir a tua voz, é a tua direção que muda a nossa história, Senhor Jesus. Esse é o nosso primeiro domingo de 2019. Se tem uma coisa que nós queremos, se tem uma coisa que nós precisamos, Senhor, a direção da tua palavra, que muda a nossa vida, muda a nossa história. Jesus, por misericórdia e graça, fala conosco essa manhã, derrama da tua presença sobre nós. Nós queremos viver a melhor manhã da nossa história, Senhor Jesus. A manhã que vai mudar o nosso relacionamento contigo, que vai nos aproximar de ti e vai nos levar a um novo nível espiritual de alcance, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração esta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos, eu quero falar com vocês essa manhã sobre uma palavra chamada inclusão. Essa palavra, ela está muito em alta no Brasil. Está muito em alta em todos os lugares, inclusão. Quando você pega alguém que até então não participava de algo e o inclui em alguma coisa que aparentemente todos podem participar. A gente ouviu falar de inclusão digital, talvez você não lembre, mas quando as nossas mães entraram no WhatsApp, isso é inclusão digital. A minha mãe manda áudio no WhatsApp. Não sei se a sua manda áudio para você no WhatsApp, mas a minha mãe manda áudio de 10 minutos no WhatsApp. E isso é a inclusão digital. A gente pode não gostar, mas ela já aconteceu, né? As nossas mães entraram na rede social, entraram no Facebook, no Instagram. A minha avó entrou no Instagram. Você procura lá, Terezinha de Jesus Martins, é a minha avó. E ela comenta nas minhas fotos. Tem um pouco de vergonha, mas acontece, porque os comentários dela são diferentes, porque isso é inclusão. A pessoa não estava, talvez, apta àquilo, ou estava sendo excluída, e alguma coisa vem e é um fator social, inclui. Então, quando a gente olha para a Bíblia,
para o Evangelho, e por mais que a primeiro ponto, talvez a primeira impressão, isso dá uma certa aflição, porque a gente é um pouco, talvez, preconceituoso com algumas coisas, a Bíblia, o Evangelho, é a ferramenta inclusiva mais poderosa da história. Por mais que alguns vão dizer que nós não incluímos ninguém, mas quem ama o Evangelho, segue o Evangelho, inclui. Porque o Evangelho é o único que aceita você. Não, gostou? O Evangelho é o único que aceita você, do jeitinho que você é, do jeito que você está, e é o único que tem poder para mudar toda a natureza que vem carregada junto com você. O Evangelho abraça o negro, o branco, o amarelo, abraça o homossexual, o adulto, abraça todo mundo. E quando ele abraça, tudo aquilo que é ruim vai embora. Aquilo que o pastor André acabou de falar, é o fogo que purifica, é o fogo que deixa em evidência só aquilo que deve ficar. Então, por mais que nós às vezes somos taxados como alguém que é preconceituoso, que alguém que não aceita, é que o mundo não sabe diferenciar, assim como não sabe diferenciar o que é azul veste, menino veste azul, menina veste rosa, o mundo não entendeu ainda que nós abraçamos o pecador, mas o pecado a gente nunca vai aceitar. Porque é exatamente isso que o Evangelho faz, o Evangelho nos abraça, e quando ele nos abraça, nós somos transformados por ele, aquilo que é ruim vai embora, e só fica aquilo que, sabe, que permanece, que vai um dia morar no céu com Cristo. Isso é extraordinário. Um dia nós sabemos que isso vai acontecer. Agora, por que essa palavra? E essa palavra ela é carregada de informações extraordinárias. Nós temos alguns efeitos quando a gente lê a Bíblia, que quando a gente lê a palavra, por exemplo, onde tem um milagre como esse, 2 milagres no caso, a gente de maneira óbvia e natural, a gente já encara o milagre e pega aquilo como o escopo principal de toda a mensagem. Mas o que eu acho interessante da Bíblia é que no milagre tem outros milagres que acontecem. Acontecem na dinâmica, na forma, no jeito, em tudo você vê algo de Jesus sendo ensinado nas linhas, nas entrelinhas, no contexto e até mesmo fora do contexto. Se você olhar, você diz, uau, tem coisa boa para entender aqui. E sabe, a Bíblia, quando a gente lê os evangelhos, foram contados por homens. Então, existem alguns vícios na maneira de contar. Se Jesus salvar 200 pessoas aqui hoje, essa manhã, 150, ninguém vai acreditar, vou cair para 100, alguém poder dar uma glória a Deus, 100 pessoas, se Jesus salvar 100 pessoas, aleluia. Mas se Jesus fazer um milagre extraordinário aqui essa manhã, cada um sai contando de maneira diferente. Se a ministração que for pregada hoje, qualquer culto, se você ouvir 10 pessoas contarem, cada um vai contar de maneira diferente. Porque isso é normal. Leonardo Boff, um escritor secular, ele diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, nós contamos de acordo com os nossos anseios, de acordo com a nossa cultura, de acordo com as nossas limitações. Isso é normal do ser humano. Inclusive na própria Bíblia você vê limitações culturais impregnadas na palavra. Quando o autor vai dizer que Deus parou o sol para que o povo vencesse a guerra. Quem lembra disso? Pois é, está errado. Deus nunca parou o sol, porque o sol sempre esteve parado. O milagre que Deus fez foi muito maior. Deus parou a terra. A terra gira 3.600 km por hora no seu próprio eixo. O que Deus fez foi parar a terra. Só que o homem viu o sol parar e diz, uau, Deus parou o sol. Mas não, o milagre de Deus era muito maior, ele só não sabia explicar. Então quando você ouve homens contando sobre coisas celestiais, você sempre vai ver limitações. Sabe, Lucas está contando um milagre, então há limitação em Lucas. Eu quero que você entenda, nós não temos autoridade em endeusar os discípulos. O único que é Deus e digno de honra e glória aqui é Cristo. Só que agora quem está contando sobre Cristo é Lucas. Lucas é médico, provavelmente o fator social de Lucas é elevado, ele deve ser mais abastado do que os demais. Ele só não é o mais velho, provavelmente o mais velho seja Pedro, não é o mais novo, porque talvez o mais novo deva ser João. Mas veja, ele é o mais abastado da galera. E provavelmente a forma de ele analisar as coisas é diferente. E não é só provável como é explícito. Na palavra você vê que a forma de Lucas contar sobre algumas coisas é mais específica do que outras. Por exemplo, quando Lucas fala de enfermidade, tem mais detalhes na informação de Lucas do que na de João. Por exemplo, quando você vê Lucas contando sobre quando Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote, você vai ver que Lucas é o único que dá o detalhe que o Senhor pegou a orelha e restaurou. Porque para ele aquilo chama a atenção, ele é médico, ele nunca viu aquilo acontecer, e de repente no Getsemane ele vê uma plástica que nem o Dr. Ray tinha capacidade para realizar. Ele pegou uma orelha despedaçada do chão, colocou e restituiu, não só a orelha, mas o sonho do servo do sumo sacerdote. Ele faz tudo com milagre só, isso é extraordinário.
Só que a questão maluca aqui é o seguinte: Lucas está contando uma história que envolve classes. Envolve um pobre e envolve um rico. Então aqui começa a surgir detalhes que mostram que nós, seres humanos, por mais que queremos inclusão ou que queremos serem amáveis, nós acabamos, às vezes, dando valor para um, desprezando outros, até porque o nosso amor, ele é interesseiro. A nossa forma de amar, ela é interesseira. Você vai dizer, não, a minha não é. Oh, anjo. A gente só ama quem nos ama. Quem nos odeia, a gente detesta. Nós temos dificuldade de nos relacionar com quem a gente, a primeira impressão, às vezes não gosta. Irmão, eu não sei se acontece com você, mas comigo no Brasil tem gente que diz, eu achei que você era um playboy. Quer dizer, falou mal de mim um mês, nem me conhecia. E fala, olha, eu não gostava de você. Que informação agregadora é essa? Não sei se alguém já fez isso com você. Se a pessoa diz, olha, eu quero te pedir perdão. A minha vontade é dizer, irmão, não precisa dizer por quê. Não, eu vou ter que te falar. Sabe, o cara quer se aliviar. Porque eu achava assim, uma cara de metida. Eu falei, meu Deus, eu nunca fiz nada. Por quê? Porque a gente é assim. A gente avalia as pessoas pelo que elas são. A gente avalia por aquilo que a gente pensa que elas são. A gente avalia por aquilo que elas nos apresentam. A gente avalia pelos cargos que elas detêm. Pelo dinheiro que elas carregam. Pelos diplomas colados na parede. E uns a gente valoriza, outros a gente menospreza. Quer ver uma coisa? Quando Lucas está contando a história, olha que legal. Lucas vai dizer, havia um homem, príncipe da sinagoga. Ninguém perguntou. Essa informação não muda a história. Não muda o milagre da filha, não muda, mas para Lucas é importante contar. Para Lucas é relevante. Olha, ele é o príncipe da sinagoga. Qual é o nome dele? É Jairo. Ninguém perguntou também. Mas para alguns, pessoas importantes têm nome. E é isso que eu quero que você ainda... Para Lucas, fica claro que um é mais importante do que o outro. Lucas vai dizer, olha, príncipe da sinagoga, e o nome dele é Jairo. Aí quando ele vai falar da mulher do fluxo de sangue, você vai dizer que é uma mulher. É uma mulher aí. Pobre. Perdeu tudo que tinha. Ele está dizendo, nem se for curado o dízimo do sacerdote, ela não tem. Obviamente há uma questão histórica que a gente não pode ignorar, que as mulheres não eram apreciadas. Você vê na Bíblia o nome de 4 mulheres apenas surgem. Isso é histórico, é temporal, faz parte daquele tempo. Só que veja, Lucas faz questão de dizer que ela é pobre, ela perdeu tudo que tinha. Só que isso não determina só o que Lucas pensa. Isso determina a reação das pessoas, que é determinado pelo pensamento comum. Quer ver uma coisa? Essa pobreza não está só no bolso da mulher. Está nela, está na cabeça dela. A riqueza de Jairo não está só no bolso dele. Está na cabeça dele. Então ele reage ao mundo de acordo com aquilo que está fazendo parte da história dele. Então isso é tão incrível que ele chega pela frente. Porque para ele sabe que ele tem direito. Ele é o príncipe da sinagoga, ele é importante. Agora, para a mulher, ela sabe que ela não é importante. Está na cabeça dela. Ela chega por trás, ela não interage com Jesus, ela toca na orla do manto e se esconde. Sabe, então isso a gente precisa entender aqui, porque se esse é o posicionamento de Lucas, que é o discípulo, eu só preciso entender se esse também não é o posicionamento de Jesus, porque se for e você for pobre, lindo, get out. Sabe, não adianta, a igreja não foi feita para você, o evangelho não foi feito para você. Se você não tem aquilo que agrada o coração de Jesus, só você não está fazendo o que aqui? Se o evangelho não for feito para feio, só vai ficar eu aqui hoje, irmão. Para com os detalhes. O que eu acho interessante disso tudo é que a Bíblia, ela não para aqui. Ela segue. E o seguir da palavra, ela nos elimina as dúvidas. Por isso que eu acho maravilhoso a palavra. Ela gera pergunta e insere-nos na resposta. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Quando eu olhei isso aqui, eu falei, tretinha. Fiquei ruim, porque pensa o seguinte, presta atenção no detalhe. A Bíblia diz que quando Jesus chega, tem uma multidão esperando ele. Multidão. Então ninguém tem mais direito que ninguém. Multidão é multidão. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus chega, a multidão abre e Jairo chega até ele. Então, veja, o Jairo chega para Jesus e diz, Jesus,
Eu queria que o Senhor fosse na minha casa. Eu tenho uma filha que está morrendo, tem 12 anos. E a Bíblia diz que Jesus vai para a casa do Jairo, está indo para a casa do Jairo. Irmão, quando eu li isso aqui, eu falei assim, não. Jesus é muito igual eu, irmão. Gosta de ir na casa do rico. Irmão, deixa eu te falar a verdade aqui, uma coisa séria. Tem uma multidão, perfeito? Tem um rico, Jairo. Jesus está indo para a casa dele. Se eu paralisar aqui essa palavra, se eu não dar continuidade, eu vou dizer para você isso aqui. Jesus tem o crivo de amor parecido com o nosso. Tem mérito no negócio. Jairo é o príncipe da sinagoga. Jairo tem dinheiro. Você imagina, irmão, se você tiver uma opção hoje, esse meio-dia aqui, almoço, na casa do pobre e na casa do rico, você vai em qual casa? Todo mundo, Jesus, lógico que eu vou para o Fridays aí, para não dar briga. Irmão, deixa eu dizer para você. A gente sempre vai escolher o que for melhor para nós. A gente é ser humano. Ouve picanha. Ai, que dúvida cruel, meu Deus. Você vai na carne. Você vai no que for melhor. A não sei que você seja vegano, mas você vai naquilo que for melhor para você. A gente é assim. A gente é mais, sabe? Eu sempre digo uma coisa. Eu casei com minha esposa, que é essa mulher linda aqui. Faz assim, moço, só para a igreja pensar que... Olha que linda, é linda. Deus me deu ela. Quando eu fui escolher alguém para casar, que a gente escolhe que a gente vai amar, o que eu queria? Eu queria uma menina que tivesse cara de rica. Eu queria. Cara de colégio particular, sabe? Menina... Né, amor? Cara, menino que passa perfume, sabe? Eu queria. É uma coisa que eu achava legal, eu achava bonito. Um cara de rica. Estudou a vida inteira em colégio público, mas tinha cara de colégio particular. É o que eu queria. Aí... Só que isso é legal porque me ajudou a equilibrar muita coisa. Por exemplo, eu não. Eu pobre a vida inteira. Criado como pobre a vida inteira. Então, muito jeito de pobre. Mas eu casei com ela. Então, só que é importante porque as coisas maiores vêm a partir dela. Por isso que a gente escolhe. Isso é normal. Escolher não é errado. Então, até, por exemplo, quando a gente vai numa casa de alguém rico, isso acontece. Isso é muito legal. A gente entra, para ela é normal. Mas não é normal. Mas ela finge que é normal. Sabe? Ela entra assim, tipo assim. Eu não, gente. Eu já entro impactado com o negócio. Por quê? Porque a gente sempre vai escolher aquilo que é melhor. Mas a nossa natureza se revela nessas coisas. Entendeu? Tem coisa que não precisava falar. Tem rico que ia convidar a gente. Agora falou assim. Irmão, eu sou aquele pobre que faz conta na casa do rico. Eu olho o Lúcio e diz: isso é o meu carro, eu acho, hein? Eu tô brincando. Mas veja, quando eu olhei isso aqui, eu disse: pô, Jesus está indo para a casa do rico. Imagina, a galera tudo para casa. Eu falei assim: pronto, esse evangelho não é meu. Esse evangelho não é para mim. Porque se eu não tiver, eu já não recebo a visita. Imagina que a multidão tá. Tô assim, oh meu Deus, nós estamos indo para onde agora? Não, que Jesus está indo para a casa dele. Então, nós vamos atrás dele. Ninguém vai entrar, mas nós vamos junto. Aí a Bíblia vai dizer que todo mundo vai sufocando Jesus. A multidão aperta ele. E tem uma mulher que tem um fluxo de sangue, que vendo Jesus, diz com ela, Marcos dá esse detalhe, ela diz com ela: se eu tocar, apenas tocar, na orla do manto dele, eu sei que eu serei curada. Você acha lindo isso, sim ou não? Não. Isso é horrível. Isso é complexo de inferioridade. Isso está na cabeça de uma geração. Isso é péssimo, irmão. Como assim, se eu apenas tocar? Ai, pastor, é fé, mas é complexo. Sabe o que ela está dizendo? Eu não tenho o direito que Jairo tem. Eu não posso fazer o que Jairo fez. Eu não posso chegar na frente dele. Eu não posso olhar nos olhos dele. Eu não posso interrompê-lo. Na cabeça de Jairo ele tem direito, na cabeça dela ela não tem. Sabe o que é? Porque a forma que ela aprendeu sobre Jesus veio a partir do fariseu. E o fariseu apontou um Messias inacessível, intocável, que ninguém chegava perto. E essa é a diferença do Evangelho. O Evangelho não apresenta um Jesus distante. O Jesus está perto, está do nosso lado. Então essa mulher, ela é doente, irmão. Mas não é só doente físico, é doente emocional. A gravidade do que ela carrega é maior. Quem é a mulher aqui sabe, irmão. Eu não sabia o que era fluxo de sangue. Daí eu casei.
Não é verdade, irmão? Deus me livrou. Um dia eu ia pregar essa mensagem, eu não sabia o que era o fluxo de sangue. Aí Deus tirou do meu coração e eu entendi depois. Muita coisa no começo da nossa fé é complicado, né? Uma vez eu ia pregar que o quarto homem da fornalha era Daniel. Eu confundi tudo. Mas eu me lembro que eu casei. Aí eu falei, opa, é isso então. Então é isso que essa mulher tem. Que a mulher sabe o que é, né, irmão? Uma bomba dentro de um ser humano, né? Não morre, 5 dias sangrando, não morre e... Não, desculpa o detalhe médico do negócio, mas é uma coisa horrível, né? Você já parou pra pensar? Tem mulher que... Porque é um desequilíbrio hormonal violento dentro de uma mulher. Inclusive, eu não sei o que é pior. Se é o fluxo de sangue ou o que vem antes do fluxo de sangue. Né? Tem mulheres que ficam chorosas, né? Tem mulher que briga com o marido. Tem, né? E agora você imagina que essa mulher não tem isso durante um ciclo normal. Ela tem isso 12 anos. 12 anos que essa mulher, ninguém nem tem coragem de chegar perto dela, irmão. Por fatores, lógico, emocionais e religião. Sabe, essa mulher há 12 anos, ela não cozinha para ninguém. Porque tudo que ela toca é impuro. Há 12 anos, ela não abraça ninguém. Se a linguagem do amor dessa mulher for toque físico, há 12 anos ela não sabe o que é se sentir amada por ninguém. Porque ninguém ousa tocar em alguém que é impuro cerimonialmente. Então, isso, a gravidade do que ela tem é gigantesca, é maior. Além da pobreza financeira, porque ela perdeu tudo o que tinha tentando tratamento. Além de toda a fraqueza emocional, além do complexo de pensar que ela não tem direito. E muita gente tem isso, só não sabe que tem. Quer ver uma coisa? Você acha que se eu orar, Jesus responde mais do que você? Não precisa responder, só. Você acha ou não? Por que você pede tanta oração? Por que você gosta de pedir oração para os outros sempre? Por que você tem uma irmã que você sempre pede oração? Ah, pastor, cobertura espiritual, maravilhoso. Mas será que você lá dentro, no fundo, pensa que tem gente que ora e Jesus responde mais do que se você dobrar os joelhos e orar ao Senhor? Sabe o que é isso? Complexo. Está cheio de gente complexada. Está cheio de gente criando pontes para Jesus, sendo que Jesus é a ponte. Sabe? Não precisa. Se você dobrar os teus joelhos, a Bíblia diz, porque há poder na oração. Sabe? Uma oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha, a questão... Ah, pastor, mas eu não sou justo. Ninguém é. Nós só somos justos quando justificados fomos por Jesus. Só é isso que muda a natureza da nossa oração. É ser justificado por Ele. Mas bom, eu preciso continuar, porque eu vou entrar num paranoia aqui, eu não consigo mais sair. Porque isso é doideira da Bíblia. Porque, para pensar, irmão. Essa mulher está mal. Então, ela olha Jesus, ela tem desafio à multidão. Ela tem o desafio de Jesus, já pensou? Ela toca em Jesus, Jesus dá um piti. Já parou para pensar? E eu falei assim, o quê? Me tocou, nojenta. Pensou? Tem que lavar meu vestido agora. Porque tudo que ela tocava ficava impuro. Eu quero que você entenda isso. Só que com Jesus a dinâmica é diferente. Quando o impuro toca nele, o impuro fica curado. E ele continua sendo quem ele é. Essa é a questão. Sabe? Então, a Bíblia vai dizer que ela, emocionalmente doente, fisicamente doente, vendo Jesus, ela vai, 12 anos doente, toca em Jesus por trás, na orla do manto. Lembrando que Jesus está indo para a casa do Jairo, casa do rico. Ela toca na orla do manto. E a Bíblia diz que imediatamente ela é curada. Só, pelo menos os 10 irmãos dão uma glória a Deus para não ficar desmotivado. Obrigado, aleluia. Veja. É normal celebrar, né? Nossa, irmão, se você fosse curado depois de 12 anos de um negócio desse, você dava um mortal para trás, um grito, irmão, eu ia fazer um escândalo violento. Imagina. Só que a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela é curada e ela se esconde. Sabe o que é isso? Escute. É possível ser curado e permanecer doente. Não? Vou melhorar. É possível ser curado
e permanecer com problemas em aberto dentro da nossa vida. Está cheio de pessoas que, porque se relacionam com toques envergonhados por trás, são curados de uma coisa, mas coisas abertas, fissuras da alma permanecem abertas e continuam enfermos a vida inteira. Mas eu já fui curado, mas fui curado de uma coisa, o processo foi inacabado, porque a hora que Jesus parou para resolver, você foi embora. A loucura do evangelho, sabe o que é? É que quando a pobre toca em Jesus, Jesus interrompe a visita. Jesus para. Tem pobre na casa, irmão. Se tivesse, tinha dado glória a Deus, mortal. Não, deixa quieto. Aqui é Orlando, eu sei que você é todo mundo rico, mas vamos dizer que tivesse pobre aqui, irmão. Tinha gente voando na igreja agora. O mesmo Jesus que vai na casa do rico para resolver o problema do pobre. Tarde demais para você disfarçar. Já era, já foi. Então veja, Jesus para. Só que Jesus para, irmão. Jesus é, oh meu Deus. Jesus fala assim, olha, eu senti que alguém me tocou. Aí só que tem uma multidão sufocando Jesus. É por isso que eu gosto do Pedro. O Pedro é uma vida louca dos discípulos, irmão. O Pedro, parece que eu vejo o Pedro aqui, tipo assim, tipo assim, vou dar uma moral agora. Aí Jesus olhou para Jesus e disse, Jesus, sabe, tipo, let me tell you something. Como assim alguém te tocou? A multidão te aperta. Não era hora de Jesus dizer para Pedro assim, Pedro, cala a boca. Sabe? Só que Jesus está tratando Pedro, não Pedro dos evangelhos. Jesus já está tratando Pedro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Ele já está vendo Pedro que vai ser o pescador de homens. Ele já está investindo em algo que ele sabe que vai dar certo. Jesus só investe em você porque sabe que vai dar certo. E é por isso que a forma que ele nos responde determina o nosso futuro. Se ele olha para Pedro e diz, Pedro, cala a boca. Ele podia quebrar o processo, mas ele olha para Pedro e diz, Pedro, eu senti que de mim saiu virtude. Alguém me tocou diferente. Parece que eu vejo que Pedro vai assim, não entendeu nada, mas Jesus foi, sabe, irmão? Pedro era o mais ignorante do negócio, mas Pedro, virtude. Olha a virtude dele, eu não sei o que é, mas deixa quieto. Só que tem uma coisa acontecendo aqui, irmão. Jesus disse que alguém tocou e está todo mundo dizendo assim, não fui eu. Todo mundo negando, não fui eu. Irmão, não sei se sou eu que sou imaturo. Mas eu numa parada dessa, todo mundo negando que não tocou em Jesus, Pensou que oportunidade, mano, incrível. Todo mundo, não fui eu. Eu falei, Jesus, o que foi? Fui eu que toquei no senhor. Ele falou, não foi. Saiu. É que você não vê oportunidade, irmão. Pobre vê oportunidade nas coisas. Pensou que oportunidade de ouro? Ele disse, alguém me tocou. Eu falei assim, Aí eu, não foi. Eu falei, tá bom, pelo menos a gente conversou aqui. Só que nisso você está rindo, a mulher do fluxo de sangue está vazando, irmão. Não é o vazão que você está pensando. Irmão, ficou ambíguo, né? Mas não era. Oh, Jesus, a cabeça dos irmãos de Orlando é perturbada. Vamos orar. Isso a Disney fez com vocês. Deixou você bobo assim. Escuta, aqui. A mulher está saindo, Jesus está parado. E a Bíblia diz que chega uma hora que a Bíblia fala assim, a mulher, percebendo que não podia passar desapercebida, se apresenta a Jesus, tremendo de medo. Sabe o que é isso? Está doente ainda. Ela não entendeu quem é Jesus, não entendeu o que é evangelho, não entendeu o que é graça, não entendeu absolutamente. Então ela está morrendo de medo daquele que o curou ela. Só que presta atenção no detalhe. Ela está tremendo de medo, mas ela está onde? Já entendeu o detalhe ou não? Prostrada na frente de? Não pegou? Ela está na mesma posição de Jairo. Na frente de Jesus. A única diferença é que para Jairo a multidão parou. Para ela Jesus parou a multidão. Eu vou dar uma melhorada, eu prometo. Escuta. Para ele, Jairo, parece que eu vejo o seguinte, irmão, multidão não dá direito para ninguém. Parece que quando eles veem Jairo, eles falam, é Jairo, príncipe da sinagoga. Lucas está apresentando, é Jairo. Então Jairo chega na frente. Agora para a mulher, Jesus, alguém me tocou. Então essa é a diferença. Tem gente que nós paramos, mas Jesus é o que verdadeiramente muda a história do homem. É Ele que faz. Então, isso é inclusão, mas ainda não ficou poderoso o negócio. Vai melhorar, prometo. Olha só. Jesus para, a mulher está aqui na frente dele.
tremendo de medo. Uau! Deixa eu ver que horas tem, que eu só tenho mais 50 minutos para pregar. Irmão, está tremendo de medo. Aí, só que Jesus está parado, quieto. E ela está dizendo, eu não toquei no Senhor. Eu toquei na orla do seu manto. Ela está dizendo, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não tenho direito. Eu sei que eu sou impura. Ela está dando um Baltimore, eu não toquei nele. Eu toquei na orla do manto dele. Porque a gente não tem medo de Jesus às vezes. A gente tem medo das pessoas que cercam Jesus. Como se as pessoas que cercam Jesus fossem às vezes a cópia exatamente dele. E às vezes não são. Infelizmente não são. Mas veja, por isso que você veio para cá, que é top. Mas olha, escuta. Estou dando uma propagandinha. Então, não sei se o senhor pegou. Mas olha. Aumentadinha, né? Irmão, Jesus está parado e ela está se justificando. Engraçado isso. Nosso relacionamento com Jesus, muitas pessoas se relacionam exatamente assim, a vida inteira se relacionando com culpa e justificativas. Você viu, gente? Tem pessoas que se relacionam com Jesus só com culpa. Elas não conseguem viver a graça do Evangelho. Sabe o que eu amo de servir a Jesus? É que eu não venho para cá e choro. Não. Eu estou aqui direto porque eu quero estar no dia que eu não preciso pedir perdão. Veja, não é que como assim você não errou? Não. Eu faço isso dentro de casa. Aqui eu venho para adorar, não venho com culpa, não venho com peso, sabe? Eu vim para a presença. Tá cheio de gente que só se relaciona com ele com medo. Sempre, mas o senhor vai me matar, não? Aí vai para casa, aí passa 6 meses, volta depois. Eu me errei de novo. Irmão, tá na hora de a gente começar a viver um relacionamento genuíno com ele. Olhos nos olhos, chamá-lo de pai, sabe, ter relacionamento. Quando Jesus está mudando a vida dela. Você vai perceber o negócio, olha que legal. Ela está tremendo de medo, está se justificando. Jesus não está dando moral nenhuma, ninguém está todo mundo assim. Jesus olha para ela e diz, filha. Obrigado, irmã. Quem foi que deu aleluia? Eu quero dar um... Deus te abençoe, minha flor. Vou te carregar junto comigo aqui nos Estados Unidos. É difícil isso acontecer. Eu vou dizer de novo, irmão. Ei, Jesus olhou para a pobre e chamou ela de filha. Não é bom para você? Então eu vou dizer, Lucas chamou o Jairo de príncipe da sinagoga. Jesus olhou para a pobre e chamou de filha. Obrigado aos 12 irmãos empolgados. Olha, isso aí eu vou melhorar, irmão. Então escuta, Jesus, o título que ele nos dá, é o maior título que alguém pode receber do eterno. Veja, não é o príncipe da sinagoga, não, é o filho. Só que agora Jesus se empolga. Jesus é muito empolgado. Isso que é um pouco complicado às vezes de entender. Jesus olha para ela e diz, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Heresia, né, irmão? Fosse no Brasil já tem gente assim, colocar no fustico amanhã já. Escuta, é heresia. Isso aqui é heresia. Não tem como salvar. Não está na sua Bíblia, está na minha. Deixa eu abrir aqui, peraí. Pedro foi para a mulher e disse, querida, está salva não, tá? Vai atrás dele que você não está salva não. Primeiro, pela lei você não está salva. Pela lei você tem que fazer o sacrifício. Você tem que ficar 7 dias dentro de casa. No 8º você vai para o templo, oferece o sacrifício, aí você se torna puro e salvo. E pela graça você não está salvo porque ele não morreu na cruz ainda. E não é só morrer, ele tem que ressuscitar. E eu estou tentando tirar isso da cabeça dele. Você sabe o que Pedro fez, né? Então você não está salva nem pela lei, nem pela graça. Valeu, amada. Vai embora, vaza, tá? Nós temos que ir para a casa do Jairo, que a comida está esfriando. Irmão, então... Você acha que Pedro está preocupado com a filha? Pedro está preocupado com o almoço, irmão. Fraca comemoração, violenta que ia ter. Ele sabe que quando Jesus chega o negócio transforma, muda, né? Vou terminar a palavra assim, irmão. Eu acho que, né, deixamos assim. Deixar essa confusão na cabeça sua, né? Salvou ou não salvou? Parece que não, né? Jesus é absurdo, né, irmão? Por isso não tem como não apaixonar, amar o Evangelho. Sabe, tem coisa que eu e minha esposa, a gente aprendeu na faculdade que nos deu base para entender algumas coisas da Bíblia. Eu e minha esposa, a gente é formado em Direito. E tem coisas que a gente aprendeu lá, que quando eu olhei para esse texto, até eu entender, até conectar o pensamento, eu falei, tá aqui. Quer ver uma coisa, irmão? Vou te explicar. Eu e minha esposa, a gente não pode ser sócio de empresa. Vou dar uma devagada, você já vai entender. Por que a gente não pode ser sócio? Porque a nossa constância de casamento é regime universal de bens.
Então tudo que é meu é dela. Ela não pode ser sócia de algo que ela já é dona. Perfeito? Mas se a minha comunhão de casamento fosse separação total de bens, ela poderia ser minha sócia sem nenhum problema. Agora tem uma pessoa que não pode ser meu sócio em hipótese nenhuma. O João. Porque o João jamais vai poder ser sócio de algo que ele é dono. Calma. Estava dando sem dar glória a Deus até agora. Agora vai começar, agora eu dar um alto. Calma. Quer se aparecer agora. Irmão, tô brincando, relaxa. Deixa Deus te tocar aí. Olha aqui. Você está vendo esse celular aqui? É meu. Mas é dele. Ele não sabe usar. Mas nem precisa. Porque só o fato de ser meu se torna dele. Tá vendo esse tênis? É meu. 42. O dele é 26. 22. Porque eu compro tênis maiores para ele vestir depois. Não adianta, porque não serve. Mas só o fato de ser meu se torna dele. Sabe por quê? Princípio de herança. Tudo que é meu é dele. Ele não pode vender, porque não pode vender herança de pessoa viva. Mas pelo fato de ser meu, é dele. Sabe quando Jesus salvou essa mulher? Quando Jesus olhou para ela e disse: filha. Aleluia. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava curando o passado, estabelecendo o presente, resolvendo o futuro dela. É isso que dá quando nós paramos para Jesus mudar a nossa história. Ele sara o nosso passado, estabelece o nosso presente e resolve o nosso futuro. É só Ele que pode fazer isso. Quando Jesus disse filha, Ele está dizendo: o céu é meu, e porque é meu é seu. A salvação já está em mim, e porque já está em mim, e você, minha filha, já é sua. Por isso que Ele vai em paz. Vai em paz, ei, a paz que a religião não pode te dar, a paz que ninguém te dá, eu te dou, filha, vai em paz. Jesus fez, porque é poderoso para fazer. Paternidade pública assumida, dizer: é minha filha. Ninguém pode tocar. É filha, só que tem um problema. Bom, acaba aqui, a mulher vai embora, salva, fazer o quê? Aí, Jesus está indo para a casa do Jairo. Jesus chega na casa do Jairo, as carpideiras estão tudo lá fora. Ela morreu. Vocês estão chorando o quê, gente? Que ela morreu. Aí Jesus diz: não. Morreu não, está só dormindo. Aí todo mundo começa a rir. Porque Jesus é estranho mesmo. Jesus é o único que chama pobre de filho, chama morte de sono. Jesus é o único que muda o sentido das coisas verdadeiramente. Pode fazer isso. Aí, só que Jesus é tinhoso, irmão. Jesus entra no quarto, a menina está morta. Jesus sabe que ela está morta. Só que Jesus jamais vai dizer ressuscita se ele disse que ela estava dormindo. Jesus diz: levanta, acorda, menina. A menina acorda e dá comida para ela, que ela está dormindo muito tempo. Jesus resolve o problema do pobre, Jesus resolve o problema do rico. Jesus resolve o problema, na verdade, não é do pobre e do rico. Jesus resolve o problema do filho. Jairo é príncipe da sinagoga, mas acima de tudo ele é filho. A mulher pode ser pobre o que for, mas acima de tudo ela é filha. Melhor do que qualquer título que o mundo pode te dar. O título maior que nós podemos ter na vida é sermos chamados de filhos de Deus. Eu preciso dizer para você uma coisa, para eu acabar isso aqui. Houve um dia que a paz desapareceu da casa da menina que ouviu de Jesus que ela estava salva. Porque o salvador dela morreu. E morte não era o pressuposto de Messias. Eternidade, sim. Então um dia a paz da casa dela desapareceu. Imagina, alguém disse: ó, o homem que te salvou não era o Messias, porque ele morreu. Então vai para o templo, faz o sacrifício, porque você está impura. Eu
Estou criando, obviamente que isso não está na palavra, mas basta imaginar que a história segue na vida das pessoas. Basta imaginar que o leproso tem uma história que segue. Basta imaginar que a mulher do fluxo de sangue tem uma história que segue. Que o cego tem uma história que segue. Todo mundo tem uma história que segue. Basta imaginar que você tem que ser lógico nas coisas. Por exemplo, o leproso foi curado. O único lugar que ele nunca vai voltar é para o leprosário. Senão fica doente de novo. Então tem coisas que mudam a nossa vida e que tem que mudar a nossa postura. Oh, aleluia. Imagina essa mulher 2 dias sem paz. Mas eu quero te dizer, meu lindo, que essa é a loucura do evangelho. No 3º dia, aquele que chamou ela de filha, ressuscitou e a paz voltou para ela e nos deu o direito. Nos deu o direito, sabe qual é o direito? Filhos. Filhos, essa palavra não é só para eles, lindos. Não, não, não. É para mim e para você. Quando Jesus nos chamou de filho, Ele nos deu o direito de chamá-lo de papai. E olhar para o lado e dizer: irmão. Olha para o lado e diz: irmão, nós vamos viver os melhores dias da nossa vida a partir dessa verdade. Você é filho, você pode chegar igual ele. Sabe qual é a maior loucura? É que quando a gente vira pai, a gente entende a loucura de Jesus. Só isso. Eu sou pai agora, eu olho para ele e digo: meu, o Senhor é... Se eu sou assim, imagina você. Levante-se, querido, eu quero orar por você esta manhã. E eu quero que você vá embora com essa verdade no seu coração. Você não precisa se esconder da presença dEle. Você não precisa se esconder dEle. Para de se ocultar dessa presença que muda a tua história. Não, não, você pode chegar pela frente. Não precisa ninguém abrir o caminho, porque o caminho já foi aberto pela cruz do Calvário. Você pode chegar até Ele, chamar Ele de filho, dizer de pai, e Ele vai te chamar de filho. Vai te responder a maior coisa, a coisa mais linda da nossa vida. É ter essa consciência. Tu és o nosso Pai, Jesus. Eu quero fazer um convite essa manhã para você que precisa reacender o seu relacionamento com o Eterno. Que você que talvez perdeu o brilho no relacionamento, parou de viver intensamente aquilo que você sabe que é direito seu. Eu quero que você tome uma decisão essa manhã. Eu quero que você volte a exclamar essa palavra: Pai, Pai, eu estou aqui. Pai, eu quero sentir a Tua presença. Pai, eu quero viver essa coisa linda do Evangelho. Eu sou o seu filho. E é exatamente isso que muda a sua consciência. É exatamente isso que muda a sua realidade. Ei, quando eu estou aqui pregando, eu não me torno melhor do que você. Quando eu estou aqui cantando, eu não me torno melhor do que você. Porque não há filhos preferidos. Não, não, não. Há filhos. Quem tem 1, 2, 3, 4 filhos sabe o que eu estou dizendo. Não tem prioridade, não tem preferência. É filho. Jesus olha para mim, Jesus olha para você, e é a mesma coisa. É filho, é filha. Mas pastor, você é pastor? Não, 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 não. Para Ele eu sou filho. Para Ele eu posso ser pastor para você. Para Ele eu sou filho. Não há. Se você precisa dessa oração, se você precisa que essa chama se reacenda em 2019, eu quero que você saia do seu lugar. Se você precisa de uma cura para a sua vida emocional, espiritual, eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero que você venha até as presenças do Eterno. Aqui à frente, vem, 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 vem. Sai do seu lugar, vem para frente, filho. Você tem liberdade. Você tem liberdade na presença dEle. Você não é um estranho nesse lugar.